Boa noite, pessoal. É um prazer novamente estar com vocês aqui. Tá? Começar trocando mais um momento de paz, de harmonia e de aprendizado. Hoje nós vamos falar sobre família, que foi o pedido que me fizeram. Vamos falar sobre convivência familiar. Mas eu acho que para falarmos sobre convivência familiar, nós temos que entrar no conceito maior do que vinha a ser a família. Como é que a gente enxerga a família? Vamos entender que família é um conjunto de espíritos reencarnados, compromissados com a sua evolução espiritual, e tem como objetivo quebrar barreiras que crescem nas estruturas afetivas. Esse texto chama muito a minha atenção, porque antes de qualquer coisa, ele está nos dizendo, somos espíritos reencarnados, isso todos nós sabemos, que estamos compromissados na nossa evolução, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, e que, antes de qualquer coisa, nós temos que quebrar as barreiras que crescem nas estruturas afetivas, ou seja, nós temos que superar aquelas coisas que não conseguimos vencer anteriormente na nossa relação, na nossa integração, nesse aprendizado para evoluir, né? Então, vamos pensar muito nesse texto, entender um pouco desses vínculos familiares, como é que a gente se lida com isso, como é que a gente se vincula um ao outro. A formação do grupo familiar tem como finalidade a educação, implicando outros fatores como amor, atenção, compreensão, coerência e respeito à individualidade de cada componente do instituto doméstico. Este é o grande aprendizado, ou a grande educação. Aprender a viver um com o outro, aprender a conviver, aprender a respeitar e usar isso como fonte de energia, o amor, né? O amor que serve para isso, que vai nos levar a ter compreensão, a ter coerência e respeitar a individualidade dos outros como nós gostamos que sejam respeitadas as nossas, né? Como a gente sente o respeito por nós mesmos. Então, a formação do grupo tem todo um projeto sendo desenvolvido em cima, né? Então, vamos desenvolver esse projeto observando o que acontece com as famílias. Vamos entender o que a gente passa, ou passou antes da pandemia e durante a pandemia. Primeiro, a gente percebe a insegurança, o medo, a incerteza, a falta do conhecimento, estimulando o abandono da constituição familiar. Isso acontecia antes da pandemia e durante a pandemia, né? Porque, de repente, nós descobrimos ali um momento em que estamos todos juntos, fechados dentro de um processo, e que a ausência de determinados compromissos na construção familiar vai levando as nossas relações à falência moral e afetiva. Por quê? Porque nós estamos tão presos no material, tão presos na convivência de ganho e de sobrevivência, que na realidade nós não conseguimos perceber como é que estão esses vínculos, como é que nós estamos lidando com eles, né? E aí a gente começa a entender que a falta de destinação dos objetivos que promoveram a reencarnação do espírito é que provocam os medos, as ansiedades, as inseguranças no processo de educação. Sem dúvida, né? Nós perdemos muitas vezes o objetivo, né? Para onde queremos, aquilo que nós tínhamos para fazer, o processo de vinculação, a evolução de todos nós. E isso tudo vai gerando outros fatores de instabilidade que promovem conflitos, insatisfação, sensação de vazio, né? Ou de não estarmos trocando mais aquilo que precisávamos tocar. A ausência da educação dentro dos princípios do amor fragiliza o dia a dia da convivência, cresce o egoísmo e a ilusão materialista. Impede os pais de perceberem as necessidades fundamentais dos filhos e as de si mesmo. Nós nos perdemos no meio dessa história. Um monte de conta para pagar, um monte de coisa para resolver, compromissos sociais, compromissos profissionais, inter-relação muito pouca, né?
apenas dentro do contexto de vamos discutir coisas da necessidade, e aí começamos a implicar com um monte de outras. E não educamos o nosso caminho, não educamos o nosso espírito para um princípio de amor, aquilo que vai nos desenvolver dentro desse projeto. Então, todos nós passamos a ser vistos como meros corpos, como tal vivem. E só tentando buscar algum ideal, quer dizer, o apartamento novo, o carro novo, a viagem fantástica, ou as coisas que nós queremos desenvolver e que nunca satisfazem, elas não nos satisfazem, nós só fantasiamos a coisa. E a nossa insegurança íntima começa a aumentar. E os pensamentos de que estou sendo traído, os pensamentos de que ninguém me ama, ninguém me quer, os pensamentos de que aquilo que eu estou fazendo não vai me levar a nada, né? E eu passo a andar meio perdido no meio do caminho. E aí nós vamos observando isso de perto e vivenciando esse contexto, sem viver a essência do que nos relaciona, do que nos trouxe para estar juntos e o que nós viemos para alimentar. E nós viemos para alimentar o amor. Então, eu fui procurar e encontrei em Leon Denis, no livro O Problema Ser, do Ser, do Destino e da Dor, um texto muito interessante que diz: o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser como o desejo de unir-se a ele. Mas, na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O princípio da vida universal proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em roda de si. É por ele que ela se sente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida e de todo o amor. É exatamente esse sentimento, essa emoção que nos uniu, a emoção que nos atraiu, aquela que nós sentimos que era importante compartilhar e que nós precisamos realimentar. Nós precisamos reencontrar no nosso caminho, né? E é isso que o Leon Denis está tentando nos mostrar, né? Quando nós percebemos que essas coisas precisam ser recultivadas. Dentro de uma visão espírita, nós temos que todos nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais de que necessitam para aprimorar-se. E não conforme se diz que é o núcleo familiar que nós merecemos. O núcleo familiar não é uma punição, ele é um meio de aprimoramento. Ele é um meio de você conseguir vencer, né, uma série de coisas que estão nos limitando. Nós começamos a entender, assim, que dentro desse processo a gente começa a superar aquilo que trazemos de trás, né, que estão lá impregnados, e começamos a sentir a necessidade de crescer, ampliar o círculo de amigos, surgir as primeiras expressões do amor, conviver com o mundo que nos cerca, porque nós viemos para estar evoluindo dentro dele. E o amor é a chama que arde atraente, oferecendo claridade e calor ao tempo que alimenta com paz. Faça a permuta entre quem ama e aquele que se torna amado. Isso é um texto muito sério, porque isso vai envolver as relações de casal, as relações pais com os filhos, a relação com os mais velhos. Nós vamos aprender a desenvolver uma série de coisas e aprender uma série de necessidades de relações através desse sentimento. Então, vamos entender daí para frente, né, tudo que nós podemos levar. Como é que nós vamos transformar isso? Desenvolvendo, então, a empatia, que vai nos tirar daquela coisa primitiva, né, e vai levar-nos ao progresso, onde a experiência de doação torna-se enriquecedora. Trabalhando pelo esquecer de mim mesmo com a lembrança constante do seu próximo. Este é o momento em que eu começo a dividir dentro do meu mundo, dentro da minha realidade, as coisas que eu sinto, as coisas que eu gosto,
e que cada vez que eu vou envolver-me em algo, eu me lembro daqueles que eu gostaria que estivessem participando comigo. Porque a afetividade passa a ser o campo central dessa batalha. Entre diversas paixões de posse, de renúncia, de domínio e abnegação, exigindo a predominância da doação plena, do prazer em estar juntos, do prazer em comungar aquele instante, do prazer de estar ali vivenciando um momento tão especial, um momento que faz com que nós nos sintamos melhor, desculpe, parte de algo. Nós estamos fazendo parte de alguma coisa que nos é importante. E nós não podemos perder essa oportunidade. Né? Então, vamos pensar objetivamente nisso. Aí é a hora que eu quero lembrar com vocês o seguinte: qual é a reflexão que nós podemos fazer agora sobre as relações, né, sobre a convivência? Vamos lembrar o apóstolo Paulo quando ele diz: deixai morrer o homem velho para nascer o homem novo. É necessário mudar esses paradigmas, descobrir potencialidades adormecidas, para gerar novas ideias. Estarmos juntos, trocarmos, aprendermos a dialogar novamente, estarmos ali comungando aquele espaço, é uma das coisas mais importantes que nós temos para viver. Nós temos que reaprender a ouvir e a falar, e a perceber o outro que está ali junto conosco, ou os outros, de uma forma mais aberta, mais ampla, mais sentida. É um novo educar. É aprender para mudar aquele pensamento velho e retrógrado que não estava nos levando a nada e aprender a trabalhar em cima desse conceito novo de que nós estamos juntos porque o sentimento nos uniu e porque juntos podemos construir a nossa evolução. E eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Tem que trabalhar sobre isso. Esse é o processo mais importante. Aí a gente vai concluindo o seguinte: nossa primeira tarefa é nos evangelizar, transformando por completo a nossa vida, a nossa maneira de ser. Ter coragem de sair de nós os preconceitos arcaicos, frutos da ignorância, para nos tornarmos ricos em vibrações e ideias e desejos superiores. Quanta coisa nós temos que nos libertar, gente. Quanta coisa a gente tem para parar, olhar para nós e fazer um momento de reflexão e pensar no que nós estamos fazendo. Quando a gente fala em evangelização, nós não estamos falando em doutrinação, nós estamos falando em autoconhecimento, em usar aquela energia para poder entender melhor os nossos anseios e perceber que tem coisas mais importantes na vida que aquelas comezinhas do dia a dia, que aquelas coisas que a gente se amarra, que nós dizemos que nos falta e que de repente não nos falta. Estamos lá preocupados porque não temos o aparelho de televisão mais moderno e realmente ele não está fazendo, porque esse está funcionando. Não está fazendo falta. Né? Queremos a aparelhagem mais importante, mais interessante, o celular mais moderno, e eu vou usar ele para as mesmas coisas. Então, isso não está acrescentando nada. Então, evangelizar no sentido de renovar a nossa consciência e a nossa fé em nós mesmos, naquilo que sentimos, naquilo que objetivamos dentro de nós e que nos sempre foi muito prazeroso. Né? Então, eu acho que a gente pode e deve pensar mais nesse contexto. Né? E lembrar o seguinte: se queremos jovens sadios, inteligentes e felizes, mostremos a eles como é ser assim. Se queremos que eles sejam adultos produtivos e realizadores, mostremos a eles como é ser assim. Se queremos que eles sejam velhos ativos e realizados, mostremos a eles como é ser assim. O homem é um ser biopsico sócio-espiritual, em constante evolução. Então, gente, vamos pensar nisso. Nós estamos, para ter nossa homeostase, o nosso equilíbrio completo, temos que estar bem biologicamente, temos que estar bem psicologicamente, temos que saber lidar com o nosso meio social, com aquilo que nós queremos que nos ajude a crescer,
E temos que estar espiritualmente abertos a essas experiências e buscar as nossas melhores emoções. Isso nos leva à evolução. É isso que nos faz aprender a cada instante, a cada momento, qual é o melhor caminho para ser desenvolvido. E é para isso que nós todos devemos nos dirigir neste instante. Se estamos confinados, se estamos tentando lidar com uma nova realidade, se temos algo lá fora que nos ameaça, vamos entender que a nossa força está aqui dentro. E na capacidade de interação que nós temos, de integração que nós temos, no amor que nós podemos dar àqueles que nos cercam, àqueles que nos são caros, na troca que nós podemos fazer, mesmo que fisicamente hoje não estejamos juntos, as nossas relações, as nossas trocas através dos meios de comunicação hoje existentes, fazem com que nós nos aproximemos e aprendamos a ouvir aquela pessoa. Aprendemos a saber que ela tem alguma coisa para nos dizer, mesmo que num primeiro momento essa coisa seja algo confuso, tenso, preocupado, mas ela está preocupada porque não está perto e não está conseguindo estar perto da gente, não está tocando mais, não está pegando em nós, não está tendo a possibilidade de perceber as suas necessidades para tentar supri-las. Nesse ínterim em que estamos vivendo, vamos entender melhor esta relação e transformá-la em algo melhor e algo mais positivo. Vamos construir um espaço melhor para nós. Por mais pequeno ou grande que seja o espaço em que estamos confinados, que ele seja um espaço de paz, que ele seja um espaço de renovação, que ele seja um espaço de encontro, que ele seja um espaço de vamos construir um mundo melhor. E é isso que eu vim convidar vocês a conviver comigo nesse instante. Esperando que vocês todos possam estar vibrando, meditando, pedindo a Deus e ao Mestre Jesus que possamos realizar uma renovação, uma transformação e fazer da nossa vida uma vida melhor, junto com os nossos semelhantes, junto com os nossos afetos, os nossos amigos e familiares. Vamos melhorar a nossa convivência. Vamos entender que se estamos sendo atacados de fora, é a hora de nos unirmos aqui dentro e transformar isso num mundo melhor. Graças a Deus, muito obrigado pela atenção de vocês.